pessoas! Podcastirmãos.com de número 461 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o meu filho André, que eu fico na dúvida se ele tá mais pra homem ou mais pra elfo. Olha aí, hein? Eu sou o André e estou aqui com a Adriana, a minha mãe, que eu não sei se ela é a Adriana mesmo ou é a Aren. Ô, louco, hein? Você viu? Que Mas moral. pro menino ser elfo, a mãe tem que ser elfa, né, gente? É assim que funciona. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol, que como eu e todas as mulheres do mundo pediram pro Glorfindel aparecer no filme. E olha só, Carol, um ótimo ator pra representar o Glorfindel seria o Henry Cavill, viu? Porque, gente, homem élfico é esse, Henry Cavill como Glorfindel. O Lucas concordou, olha só. Balançou a cabeça aqui, que a gente viu. Que o Fernando não ouça que eu concordei com isso. Eu sou a Carol e eu tô aqui com o Tan. E Tan, fuja, seu tolo. Nossa. Eu sou o Tan e eu estou aqui com o Lucas. E se o Lucas me perguntar se ele pode passar o fim de semana na praia em tempos de pandemia, sabe o que eu vou responder? Não passará. Não podes passar. Legal. Gente, eu sou o Lucas, tô aqui com o Paulinho. Paulinho, você tem meu microfone. Obrigado. Poxa, você não leu? Era do Conselho de Elrond, quando o pessoal combina com o Frodo e ele fala, você tem minha espada, você tem meu machado. Eu entendi, mas tem alguma resposta própria pra isso ou não? Obrigado, tá bom. E eu tenho minha vuvuzela. Eu tenho minha vuvuzela. Muito bom, gente. Olha que legal. Surpresa, né? Vamos falar de Senhor dos Anéis. Pois é. Eu tava na dúvida do que era. Mais um pra pular, como a gente disse no outro. Isso é verdade. E olha só, o senhor Guilherme Amarino tem uma banda, não teve jeito, né? Ele é o bardo, né? Foi tocar. Ele é famoso. Mas nós vamos continuar seguindo a promessa do último episódio, continuar a Sociedade do Anel, caminhando agora pro livro 2 e dar as nossas impressões aqui sobre ainda a primeira obra da trilogia do Senhor dos Anéis. Muito bom, gente. Nós paramos um pouquinho antes do final do livro 1, só pra explicar pra galera, né, que talvez não tá por dentro. Cada livro físico, digamos assim, do Senhor dos Anéis, que é a Sociedade do Anel, As Duas Torres e o Retorno do Rei, cada livro desses é dividido em duas partes. Então a Sociedade do Anel tem o livro 1 e o livro 2. E a gente parou no último episódio, no finalzinho do livro 1, faltando só a travessia do Val, quando eles estavam caminhando, Frodo já machucado, com o ombro ferido, sendo carregado não pela Arryn. Não pela Arryn. Mas pelo... Como que é o nome dele? Eu já esqueci. Glorfindel. Muito bem. A caminho de Valfenda. Essa passagem do Val, eu vou te falar, ela é um pouco diferente do filme, mas é maravilhosa, tanto no filme quanto no livro. Como os caras conseguiram eu não fazer? sei. Paulinho. Eu não consigo lembrar de nenhuma diferença, que pra mim, enquanto eu lia aquela água descendo assim, era a cena do filme na minha cabeça, cara. Não, isso é igualzinho. Então, mas é que assim, no livro, lógico que no livro a gente não precisa de atores representando, né? No livro tem a presença de muito mais pessoas naquela travessia do Val. Então tem o Glorfindel, tem o cavalo que fez quase tudo sozinho, né? Agora você imagina ele desmaiado em cima de um lombo de cavalo e sem ninguém guiando, né? Ia ser uma coisa meio bizarra. E tem o próprio Gandalf. Gandalf é que faz a magia pra aparecer os cavalos com água, tudo. É muito legal. Então, assim, tem a presença de todos eles lá participando e tudo. Mas essa do Gandalf a gente demora pra descobrir, né? Isso aí só vai aparecer quando o Frodo já acorda lá em Valfenda, né? Depois que ele fala o que ele fez. Porque de repente aparece. Agora eu tenho uma pergunta pro Paulinho. Paulinho, se você tivesse moribundo aí, precisando desesperadamente de uma ajuda, de alguém que levasse você a cavalo pra um lugar maravilhoso como Valfenda, você ia preferir ser levado pelo Glorfindel ou pela Arwen? A Adri tá pertinho, hein, cara? Cuidado com Mas a Adri acabou de falar aí um monte do Henry Cavill aí.
Eu, como não sou sexista, eu iria avaliar quem tenha mais capacidade de cavalgar, digamos assim, e chegar mais rápido. Nossa, ficou pior essa resposta. Ou então daria uma de Gandalf e chamaria uma das águias, né? Né? Sempre que aperta o caneco, ele chama águia. Gente, mas ele podia... Eu acho que, sei lá, acho que a relação do Gandalf com a águia é tipo o vizinho nosso, assim, que a gente podia pedir tudo pra ele, né? Ajuda e tudo, mas a gente não quer abusar a relação, né? Porque ele podia pedir ajuda pra águia, pra tudo quanto é canto, pra tudo quanto é mas hora. assim, isso é uma coisa que a gente tá pulando muito na história, né? Mas isso é uma coisa que alguns leitores de Tolkien acabam utilizando como um deus ex machina lá que se diz, né? Que assim, a águia chega e resolve o problema porque ela já não resolve desde o princípio, né? Mas tanto no Hobbit quanto no Senhor dos Anéis, fica claro as motivações da águia e as limitações dela, né? Não é assim, a qualquer momento pode chamar a águia. Eu acho que isso que a Adri falou é inclusive uma das possibilidades, assim, de não ficar incomodando o tempo todo. Né? E as limitações que ela tinha também dos lugares que ela podia chegar e tudo mais, porque o mal ainda estava sobre toda aquela terra e elas não podiam voar em muitos lugares e tal. Só de curiosidade, eu sei que não tem muito a ver com o Senhor dos Anéis necessariamente, mas faz parte desse legendário do Tolkien. As águias, na mitologia do Tolkien, são de uma mesma casta de seres que o próprio Gandalf, né? Que são, a gente chama de Maia, ou Maiar no plural. A gente tem os Ainur, que seriam os seres angelicais, e aí seria, entre aspas, os deuses, assim, cada um controlando uma parte da criação de Ilúvatar, que seria o grande deus. E aí, logo embaixo desses Ainur, a gente teria os seus auxiliares, seus ajudantes, por assim dizer, né? E aí tem nessa mesma categoria tanto as águias, quanto Sauron, Gandalf e outros por aí vai também. O castanho, o branco. Sim. Saruman, né? Os dois azuis que não aparecem. Nesse capítulo do Val, Paulinho, tem uma cena que eu achei muito legal. E, na verdade, até me confundiu um pouco. Isso é pra quem leu o Hobbit, ou pelo menos assistiu aos filmes lá, onde eles encontram a Toca dos Trolls. Eles ficam com medo e tal. E aí eles descobrem que é aquele lugar onde o Bilbo tinha passado lá na primeira saída dele pro Hobbit, e que eles quase são comidos lá, ele e os anões, pelos Trolls. E é muito legal, porque assim, passou quantos anos aqui, quantas décadas passaram e eles estão lá presos ainda. É uma rocha, né, cara? Legal, eles viraram pedra, né? É muito legal. E a minha experiência foi legal de acompanhar, porque a primeira coisa que eu vi foi O Senhor dos Anéis, o filme. E eu vi aqueles Trolls lá representados, Peter Jackson representou os Trolls lá, e eu não sabia do que se tratava, né? São umas pedras, eu não tinha lido o Hobbit ainda. Aí eu leio o Hobbit e vejo essa história e tal, e não lembro do Senhor dos Anéis. Aí eu vou assistir o Senhor dos Anéis de novo, e estão lá os Trolls representados. Aí depois eu assisto o Hobbit e mostra a história dos Trolls, e depois quando eu leio o Senhor dos Anéis, eu vejo que também eles passam por esses Trolls. Então assim, foi tudo fora de ordem, mas as coisas foram se encaixando na mente de um jeito bem interessante. É uma coisa que me incomodou um pouco, é que eu tinha a impressão de que essa quest aí com os Trolls tinha sido muito mais perto do condado do que de fato o livro mostra aqui. É que eles já andaram um monte, né? Eles estão praticamente em Valfenda. Enfim, só um detalhe que não quer dizer nada. Floresta Velha. Então. E uma coisa legal é porque daí você vê que o Passo Largo tem um senso de humor também, né? Porque assim, eles estão, cara, estão numa missão quase suicida, numa loucura e tal. E aí o Peregrine Took grita e fala Trolls, Trolls e tal, e aquela confusão. E eles achando que os Trolls realmente estavam de verdade. E aí você vê que o Passo Largo, ele encarna a brincadeira, assim, não brincadeira. Eles realmente assustam os meninos, né? Vocês perceberam o que o Passo Largo faz, né? Ele trola os hobbits. Rapaz! Sabe que veio daí, né? Certeza que veio dessa expressão. Se não veio, a partir de agora veio. Né? Agora pensa pro Tolkien escrever, né, cara? Que doido. Cruzar datas, lugares, eventos e deixar isso ser coeso e coerente. O trabalho que não daria, né? Não deu. Mas é que ele tem uma pinha na mão, né? Aí fica fácil. Tem. Não, mas você falou brincando, mas ele tem mesmo. Tem uma foto, cara. Eu vi faz muito tempo num grupo de discussão sobre Tolkien, mas um pedaço de papel com as colunas, com datas e o que acontece em cada lugar que ele ia escrevendo e se guiando. E aí ele ia reescrevendo quando uma coisa contradizia com outra, assim, porque, pô, é fácil demais, né? Mas isso é bem comum para autores, viu, Lucas? Eu fiz um curso de escrita uma vez, e aí tem uma técnica que chama até técnica
época do varal. E tem gente que usa de verdade varal, assim, estica na sala um varalzão com um monte de papelzinho que vira a linha do tempo. Tem até software pra isso, mas pra escritor é muito mais legal o visual ali, né? E aí ele fica colocando no varal, ó, todo o desenho ali cronológico da história. Eu acho que a J.K. Rowling não usou isso, porque as idades dos pais do Harry não bate de jeito nenhum com a do Voldemort, com a do Gandalf é uma confusão, mas não, mas ó, a diferença também aqui é que assim, a obra do Senhor dos Anéis e toda a mitologia da Terra-média é a obra de uma vida do Tolkien, né? Sim. Mas esses 3 primeiros livros, a trilogia do Anel, ele teve a oportunidade de escrever e reescrever muitas vezes antes de ser tão popular, né? Onde tá tão distribuído do jeito que é hoje. A Rowling, ela foi escrevendo a história no decorrer, os filmes, já tinha livro e filme enquanto ela tava escrevendo, né? Então o desafio acaba... Já tinha o primeiro filme quando ela lançou o Cálice de Fogo. Então... Aí, assim, fica mais difícil de consertar lá atrás, né? Tira todos os filmes do cinema e da casa das pessoas que eu vou consertar. Faz de novo. O homem encaixar. Vamos de novo. E os primeiros leitores de Tolkien ajudavam, né? Tipo, quando eles se reuniam entre os Inklings pra compartilhar as histórias e trazer essas impressões, etc. Isso tinha gente muito capacitada pra dar palpite ali também, né? E não só isso. Se você é daqueles leitores que pula as notas iniciais, principalmente quando elas sozinhas chegam, tipo, na página 50 e 60 do livro, assim. Eu não pulei dessa edição aqui, mas ela conta muito essa questão de quantas vezes o livro foi revisado e acertado aqui, e olha, tem um negocinho ali. É assim, na primeira passada, essa parte cronológica já deve ter sido resolvida. Eu fico muito triste em saber que a minha primeira experiência com Tolkien, eu já tinha acho que 13 ou 14 anos, porque, poxa, eu acho que você perde toda essa questão da inocência e do imaginativo, né? Então, lendo esse livro, eu falei, mano, eu queria ter lido isso muito mais jovem, que eu acho que a minha cabeça, ela ia ter absorvido de outra forma. Meu primeiro contato com Tolkien, eu tinha 21 já, Carol. O que você tá falando aí? Que você tá triste? Já tinha mais de 30. Não, eu lembro que foi muito engraçado, rapidinho, só uma história. Quando eu e minha irmã, nós éramos mais novas, a gente só ia no cinema perto da nossa data de aniversário, né? Nós somos gêmeas, né? Então meu pai falava, ó, vocês podem escolher um filme pra assistir. Super Xuxa contra o Alto Astral, né? O Baixo Astral. Até parece. O Carol não tinha nem nascido quando esse filme tava no cinema. Aí eu lembro que eu e a minha irmã, a gente foi no cinema e aí tinha lá um tal de Senhor dos Anéis. Só que era o Retorno do Rei. E eu não fazia ideia do que era esse filme. E aí meu pai falou assim, mas você quer assistir? Eu falei, quero, pai, vamos assistir. E aí meu pai comprou ingresso pra gente, sessão das 9 da noite, era estreia do filme. E eu e minha irmã não tínhamos noção do que a gente ia assistir. Na fila, a gente fez amizade com uma outra família, falando, nossa, esse é o terceiro filme, que não sei o quê. Eu e minha irmã, nossa, a gente não faz noção. Mas vocês não assistiram nem o 1, nem o 2? Falei, não, nem sabia que isso existia e tal. Eu sempre fico me perguntando se tem alguém que vai pro cinema assistir uma continuação sem fazer ideia de que existiam as obras anteriores. Acabamos de ter uma prova disso. Eu já tive uma também, porque eu assisti o filme Curto Circuito 2 na escola, sem assistir o 1. Só que eu só tomei uma coisa que tinha no 1. O resto são personagens completamente diferentes. Você assistiu Creed 2 assim também, né? Sem ter assistido todos os rock. Você entendeu alguma coisa, Carol, do filme? Então, como foi sessão de estreia, tinha o Elijah Wood dando uma entrevista explicando algumas curiosidades. Não teve trailers, então foi só o bastidor dos filmes. E aí, tipo, a gente viu que demoraram tantos anos e que aí, nossa, a gente, né, nadamos assim, boiamos, aliás, um pouco na história, porque muita gente importante tinha morrido ou tinha aparecido e a gente não fazia... O quê? Nossa. Tem gente que morre? E sabe qual é o mais fantástico disso tudo? A gente assistiu o terceiro filme, saímos malucas, né? Sedentas por mais, só que a gente não tinha TV a cabo nessa época. Então eu tive que esperar passar no SBT. Passa na Americana e compra o DVD. Não tinha essa cabeça, não tinha essa... Mas assim, demorou muito pra eu completar a trilogia.
pra poder fazer total sentido os filmes. Hoje eu tenho em casa e tal, mas assim, é isso que eu tô falando, que eu queria ter esse conhecimento prévio, porque, nossa... Mas deu tempo de correr atrás, né? Hoje em dia passa quase todo dia na Warner Hobbit. O Hobbit tava passando bastante. Isso é verdade. Eu tive uma experiência de ver um filme assim no meio, pegar o Star Wars. Eu comecei no episódio 4, meu. Ah, estranho, né? Nossa, é bizarro. Mas fora a brincadeira, eu lembro que quando eu comecei a conhecer, não tinha internet, não tinha nada, né? Aí eu ia na locadora, eu pegava lá, episódio 4. E eu ficava toda vez, mas você não tem o episódio 1? Como é que eu vou ver o episódio 4? E o cara não sabia também pra me orientar. Falando, não, começa no 4, né? Enfim, eu tive alguns anos buscando o episódio 1 e não tinha nada. Tinha saído de linha já, né? Entramos então no livro 2, quase, né? A gente precisa terminar, gente. O livro 2 a gente precisa terminar hoje, tá? Então vamos acelerar aqui nessa caminhada. Combinado. Que tem muita coisa pra acontecer aqui. Porque o livro 2 começa exatamente em Valfenda, onde Sam sonhava em conhecer os elfos, aquela coisa maravilhosa, muito bem representada pelo Peter Jackson. Gente, mas cinema. É muito lindo mesmo, né? E você vai lendo o livro, você fala, cara, Valfenda é um lugar maravilhoso. É engraçado isso, né, amor? Porque eu li o livro depois que a gente viu o filme. E quando você vê o filme de novo, depois que lê o livro, você fica, cara, é lindo mesmo! Parece que você acha até mais bonito, né? É muito louco. O legal de Valfenda, pra mim, eu até postei na época, daquelas analogias mais difíceis de tirar, né, de vida cristã na obra de Tolkien, que às vezes é mais explícita em C.S. Lewis. Em Valfenda, a gente entende como é um lugar de esperança, um lugar de conforto, um lugar de segurança, né, onde você não é julgado pelo que você faz, não é julgado de onde você veio, é um lugar que está querendo te dar algo pra você continuar a caminhada, né? Essa casa era, como o Bilbo relatara há muito tempo, perfeita. Não importava se você gostasse de comer, de dormir, de trabalhar, de contar histórias, de cantar ou de apenas se sentar e pensar melhor no que fazer, ou de uma mistura agradável de tudo isso. Meramente estar ali era cura para cansaço, medo e tristeza. Olha só, gente. Pra mim, isso é o que eu imagino que deveria ser a igreja, né? Uhum. Que infelizmente não é realidade muitas vezes, né? Em muitas situações a igreja é um lugar onde é colocado até mais fardo e mais peso em cima das pessoas, mas que fosse esse lugar de descanso, um lugar onde você encontra companheirismo em outras pessoas e pode sonhar junto com outras pessoas a próxima fase da caminhada. É curioso que o nome de Valfenda frequentemente é relatado como a última casa amiga, né? Aham. Podia ter uma igreja, né? Chamada Valfenda, né? Já pensou que legal? Põe lá Filadélfia. Fica a dica pros plantadores aí, né? Aí. Fica a dica aí. Também tem a Lothlórien, mas eles nem sabiam que era um lugar amigo, não tinham noção. Achava que eles estavam contra, assim. Ih, Lucas, acabou de ser desmascarado aí. Tem outra casa amiga. Ai. Não, mas esse trecho é interessante, porque voltam alguns personagens que a gente estava ansioso pra rever, né? O Gandalf finalmente aparece, aí ele conta o que de fato aconteceu com ele. É um flashback, né, cara? Tem flashbacks em livros também, e o Tolkien faz muito isso. O que mostra pra quem viu o filme, toda aquela briga que ele tem com o Saruman, ficou muito perfeito assim no filme, muito perfeito, tudo igualzinho, a gente que tá lendo e vê o filme já sabe o que aconteceu com o Gandalf, né? Mas é legal ver que no livro, de fato, foi exatamente isso. O Frodo se recupera, aparentemente 100%, mas a gente vai ver que, na verdade, não foi 100%. Ele vai levar aquela ferida o resto da jornada. E aí começam a aparecer personagens interessantes. O Bilbo reaparece, o que deixa o Frodo muito feliz, né? Porque ele fala várias vezes, enquanto ele tá na caminhada, pô, eu queria ver o Bilbo mais uma vez, eu não sei se eu vou ver ele de novo. E aí eles têm a oportunidade de se rever. Sim, a cena de desfiguração do Bilbo tentando pegar o anel de novo existe, é maravilhosa. É muito bom. É até mais maravilhosa do que cara, é assustador. É muito assustador, é muito assustador. E é legal também, né, Tan? Assim
como teve a passagem dos Trolls, aqui também tem uma lembrança do livro do Hobbit, que é o Anão, né? Que aí fala sobre Balin, fala sobre o Glóin, que é o pai do Gimli, e é muito legal que aparece ele. Que dá até uma cutucada e fala, a minha última passada aqui não foi tão bem receptiva assim. É verdade. Essas piadinhas internas do livro, né? Tem uma raiz de amargura. Porque é aí, em Valfenda, que se começa a apresentar a Sociedade do Anel, né? Os outros membros da sociedade que vão formar esse grupo de pessoas para levar o Anel do Poder, um anel, lá para ser destruído na montanha. Como que é o nome da montanha nesse livro? Orodruin. Orodruin. Sabe o que eu acho muito sensacional no livro, que pra mim foi de explodir a cabeça, assim? A ideia que eu tinha de Valfenda, e tanto do Conselho de Elrond como a Sociedade do Anel, é que todo mundo tinha ido pra Valfenda, tinha sido convocado com o propósito de destruir o anel. Mas, na verdade, o Lucas tá aí pra complementar, pra me ajudar também. Mas, na verdade, todo mundo já ia pra Valfenda, já era algo comum entre eles pra buscar conselho, porque os elfos são muito sábios. Então, assim, o Boromir, ele foi pra lá porque ele queria ajudar o povo dele e tal, lá de Rohan e tudo. O próprio Glóin, o Gimli, foi lá pra outro motivo, todo mundo tava lá pra outro motivo, né? E aí eles foram convocados, e aí Gandalf apresenta toda a questão do anel, que é a história do anel, que é um anel e tal. E aí eles, diante desse discurso de muitas e muitas páginas, eu acho que é o capítulo mais longo do livro, se eu não me engano, é o Conselho de Elrond. E é muito legal, gente. É muito legal, é muito legal, porque ele apresenta toda a história do anel e tudo, é muito legal. E aí depois que ele apresenta esse problema diante das pessoas que já estavam lá de passagem ou pra pedir conselho, é que aí é formada a Sociedade do Anel, né? Eu achei muito legal isso. Isso que a Adri falou é bacana, porque na mitologia do Tolkien, os elfos são chamados de filhos primogênitos de Eru Ilúvatar, que seria o grande deus da mitologia, né? E a humanidade seriam os filhos mais novos de Eru Ilúvatar. E a ideia de Tolkien é que os elfos seriam uma casta de pessoas que guiariam a humanidade ao seu potencial máximo. Por isso que eles são imortais, eles são sábios, eles têm poderes de artesanato, assim, no sentido de estética, de armas e de tecnologia superiores. E eles nascem antes também, né? Isso a gente vê lá no Silmarillion. Então, puxar essa sardinha com o que a Adri acabou de falar, é muito bacana, né? De ver que Valfenda, um reino élfico, é sempre visitado por pessoas à busca de conselhos, e até com o que o próprio Paulinho tinha falado há pouco, né? De cura, de descanso, pra depois continuar a jornada, né? E de ter comida boa. Comida boa, porque é muito importante. Não estavam com muita comida boa, né? Eles estavam comendo meio mal no caminho, né? Mas também porque o apetite dos hobbits, né, é impressionante. É difícil, né? Eles têm o segundo café da manhã igual os espanhóis. Verdade, os espanhóis têm 2 cafés da manhã, gente. Denúncia aqui, ó, denúncia. Vocês acharam o condado, então. Achamos o condado. Bom, a gente termina esse conselho com a sociedade formada. Vamos ver quem sabe quem são as 9 pessoas. Eu sei que quando a gente tava lendo, o Dé falou várias vezes. No último programa o Deco falou. Não, mas não falou o nome de todos. Vamos lá. Vai lá, Dequinho. Quem temos na Sociedade do Anel? Vamos ver se a gente lembra. Frodo, Sam, Merry, Pippin, Gandalf, Gimli, Legolas, Boromir e Aragorn. Não! Rapaz, você nem pensar. Não teve edição, tá bom, gente? Ele não estava lendo, vocês estão de prova. E ele aqui. terminou de ler esse livro faz tempo, viu? Rapaz. Mas sabe uma coisa que me incomodou no livro? Eu não sei se isso vai ser corrigido. Não é corrigido, mas se essa impressão vai mudar quando eu ler o volume 2 e o volume 3 aí. Mas assim, eu tinha obviamente na minha cabeça o filme como referência de tudo. E no filme, a gente tem um protagonismo do Legolas e do Anão, principalmente. Ah, é? E do próprio Aragorn, que enfim, vai ganhar com certeza um protagonismo por causa da história em si, muito maior do que no livro. No livro, a gente vê, pelo menos nesse volume 1, muito mais focado no Boromir, que assim, faz sentido tudo, mas eu acho que faltou um pouco mais de, talvez cenas de ação, ou um pouco mais de falas, ou um pouco mais de sei lá o que, pro anão e pro elfo, não sei. Mas é porque até então o tipo de ação era muito diferente, né? Sim. Eu acho que agora a ação vai exponenciar pra batalha mesmo, né? Antes era mais fuga, pra se esconder, e eu sei que teve, né, a última batalha. Não teve, eu tô confundindo os livros. Não, teve no filme uma última batalha que a gente esperou no final do livro, que não aconteceu, que vai acontecer provavelmente no começo da próxima.
eu fiquei frustrado, entre aspas. Faltou também. No livro aquele e meu machado, e meu arco. Faltou no livro o Gimli dando uma machadada no anel, tentando quebrar o anel e quebrando o machado. Essas coisas que eu esperava não aconteceram, infelizmente. O Frodo se responsabiliza então pra levar o anel pra ser destruído, né? Porque eles sabem que só tem um lugar que é possível destruir. Fica toda aquela treta de não, a gente vai levar ele até lá, a gente tá levando até a mão do nosso inimigo e tal. Que basicamente é a quest do anel, né? E reforça aquilo que já foi construído no começo do livro, né? Da pessoa aparentemente mais frágil, mas aparentemente incapacitada ou desacreditada, é que assume, né? Porque lá a gente tem guerreiros, a gente tem, né? Todos são guerreiros, na verdade, né? Vários tipos de guerreiros com armas diferentes, mas vai cair a responsabilidade sobre a pessoa mais simples. Não, então, não é que vai cair a responsabilidade. Ele chamou a responsabilidade pra si. Ele falou, eu não sei como eu vou fazer, eu não sei aonde fica. Ele não sabia nem onde é que ficava o rolê, sabe? Mas ele falou, mas eu aceito levar e eu vou. Sim. Inclusive, ele não sabia que as pessoas iam topar ir junto com ele, entendeu? Eu acho isso muito massa, porque o pastor Eber Jr., né, ele fala um pouco sobre vocação e ele traz uma ideia de tripé pra vocação, né? Ele fala que a sua vocação, normalmente, né, assim, considerando o universo normal, perfeito, casos universais e gerais, a sua vocação vai passar por coisa que você gosta de fazer, que você faz bem feito, tipo, tanto você quanto as pessoas reconhecem como bem feito, e em terceiro lugar vai passar pela, tipo assim, uma necessidade que você pode suprir. Obviamente que nem todos os casos de vocação vão tocar nessas três coisas, né? No caso do Frodo, com certeza, ele não tinha os dois primeiros, né? Mas ele percebeu uma necessidade a ser suprida e, tipo assim, cara, eu vou, né? Deixa aqui, eu não faço ideia de onde que é, eu não sei como faz, eu não sei lutar. Até a semana passada eu morava num lugar que a maior preocupação era qual é a próxima festa, né? Mas, verdade. Em Valfenda aparece um personagem importante também. O Gollum tinha sido preso pelos elfos. E aí ele escapa lá de Valfenda, o que é impressionante, né? Alguém conseguir escapar de lá, se bem que no Hobbit os anões também escapam de Valfenda. E aí ele começa uma perseguição que lá na frente a gente vai ver que só o Passo Largo, o Aragorn, né? Tinha se ligado de que ele estava seguindo. Mas é muito interessante ver o Frodo e o Sam, principalmente os dois aí, olhando pra trás o tempo todo. Eu vi uma lanterna olhando pra gente. Eu vi não sei o que. E a gente que já sabe fica. Mas essa expectativa o Tolkien constrói muito bem no livro. E ele não fala o que é. O Tolkien não fala o que é, né? A gente sabe, mas ele não fala. A gente só vai saber isso aí naquela parte que a Adri não tinha lido ainda. Aliás, você leu, Adri? Li, terminei. A Adri terminou a tempo de falar sobre o livro. Viu? Mas olha, é engraçado porque assim, depois que eles formam, né, o conselho e formam a Sociedade do Anel, e aí eles ficam mais um tempo lá recuperando energia e cantam música. Pois é, eles não têm pressa nenhuma, né, gente? É impressionante. Não, mas calma. Mas faz sentido, porque eles mandaram os espias na frente pra conhecer os caminhos, pra saber por onde eles tinham que andar. E aí, nesse meio tempo, o Bilbo vai e faz uma letra de uma música ali, canta outra música ali, e eles comem mais um pouquinho, e dormem, comem mais. Mas é legal porque daí, quando eles saem, eles têm um pouco mapeado o caminho de onde eles vão. Lógico que depende de como as trevas vão perseguir eles e tal, e os inimigos. E aí, já na primeira tarefa, já na primeira task, eles pegam e falam, não, e aí? Agora a gente vai por aqui ou por ali? Aí o Legolas fala, eu não quero ir pelas montanhas nevadas, pelas montanhas nevoentas. Daí o Boromir, eu também não quero ir por ali. Eu falo, gente, mas como assim? Já no primeiro lugar, eles já discordam por onde eles vão passar, quando eles decidem ir por Minas Tirith, né? Não, e aí eles vão pelas montanhas. Eles tentam a montanha primeiro. Eles tentam as montanhas primeiro, é verdade. E aí a cena lá, você passa frio com o livro, cara. Impressionante. Gente, é verdade, é verdade. E aí a neve vai cobrindo eles, vai cobrindo. Eu falo, menos cara, o Legolas. É muito legal. E o filme responde bem o que era aquela voz no vento, né? Colocando o Saruman, porque o livro não diz que era o Saruman. É verdade. Aí eles chegam num ponto e falam, a gente devia ter ido pelo outro caminho, vamos voltar, né? E aí, os homens... Fala aí, Dedé, que você ia falar? Eles levantam os pequenos, que é uma coisa que no jogo do Senhor dos Anéis tem, mas não tem no filme. Olha. Porque o jogo é feito em cima do livro. O do Senhor dos Anéis e o do Harry Potter, assim. É feito em cima do livro, é muito legal. Eu não sei vocês, mas isso que o Dedé falou, quando eu li a primeira vez, eu até fechei o livro e fiquei tipo... É uma parada meio simples, assim, né? Tipo, carregaram os pequenos, ok. Mas eu não sei, eu me identifiquei tanto com os pequenos que precisavam ser carregados em alguns momentos, sabe? Eu também.
Sim, total. Eu tava, tipo, num momento, assim, eu acho, de vida, não sei, mais dramático, sei lá. E eu fiquei, Deus, isso, me carrega também, por favor. O problema é que eu sou grande, cara. Eu também queria ser carregado. Você é o carregador normalmente, né, Paulinho? O pessoal precisa de empatia com você. Mas você pode ser um elfo que praticamente flutua na neve ali, né? É bizarro o jeito que ele passa ali. Ele vai... passeio, ok? É muito legal, é muito legal. Ainda tira um sarrinho dos outros que tem pé muito pesado. Mas é doido isso, né? Porque daí eles falam o tempo todo, esse lugar é frio normalmente, mas essa neve aqui, isso é coisa ruim. Isso não é legal, isso não tá bem, isso não tá normal. E aí eles vão e conseguem fugir de lá. E aí só sobra um lugar pra eles irem. E aí é louco que o Aragorn, que é o mais corajoso de todo, o mais valentão, ele fala, eu não quero voltar pra lá, não. E ele falou, era o último se lugar esse da cara vida dá pra trás... que eu não quero. Então, é igual a aeromoça, se ela fica com medo no avião, você já era, cara. Você chora. E aí eles decidem passar por Minas Tirith. É assim. Não, é Moria aqui, não é? Moria. A gente sempre confunde. É impressionante. As Minas Tirith são só no último. Então. A gente sempre Moria. Confunde. É Moria. É que a gente também Porque tem os portões de Moria. Que, inclusive, é a contracapa do livro, hein? Que é linda, inclusive, né? Que é quando eles vão entrar nas minas, nas cavernas lá, onde o Gimli achava que ainda existiam anões. Que os anões estavam lá e ele encontrava os amigos dele, né? O rio já tava seco, gente. Cara, mas dá dó da frustração dele. Mas olha, eu devo dizer que nessa parte, quando eles finalmente, né, decidem ir pras muralhas e tal, e estão tentando achar ali a entrada, e aí o Gandalf fala, olha, mas o pônei vai ficar. Ai, gente! Não, o pobre pônei Bill. Leva o pônei, por favor. Eu tava pensando no Bill também. E aí o Sam ficou desesperado. Ele falou, gente, a gente passou por tanta coisa. Será que ele vai conseguir voltar pra casa do Tom Bombadil? Mas, gente, consegue, porque as coisas que eles passaram era o Saruman assoprando. Não consegue nada, Adri. Morreu ali, rapidão. Falar que ele morreu, meu filho tá ouvindo. O Tolkien só não contou pra não deixar a gente triste, mas é tipo aquele cachorro que foi passar as férias na fazenda, sabe? Aliás, ele escreveu um livro, né? Quando o cachorro do filho dele morreu, né? O Roverendo. Agora conta. Putz, eu não li todo o livro, mas eu sei que o filho dele tinha 4 anos e aí ele tinha um cachorrinho e aí morreu. E aí ele escreve uma história do Roverendo, que é um cachorrinho e tal. Que volta pra uma terra mágica. Isso, blá, blá. Exatamente. Encontrou o Bill lá. Encontrou, para. Rodrigo, mas sabe o que eu acho uma baita ironia, que eu não sei se foi proposital, é justamente nas portas de Moria, que a palavra mágica pra entrar é fale amigo e entre, né? Então, tipo, fale amigo. E aí, bem nessa porta, o amigo Bill, que até então tava sendo o maior brother, né? Ajudando pra caramba, etc. Ele tem que ir embora. Tem que ir embora. Despedido nesse momento. Viu? E é louco que antes deles entrarem nos portões, né, de Moria, tem aquele rio nojento. Cara, é impressionante como ele consegue trazer esse disgusting pra gente só de ler o livro, né? Que é fedido, que é nojento, que é tipo um borbulhante. No livro dá mais desgosto do que no filme. É verdade. Essa cena, ela tá muito relacionada pra mim com aquela cena do compactador de lixo de Star Wars, sabe? Que vem aqueles vermes puxar eles pra baixo. A mesma sensação, assim, sabe? Cara, é louco isso, né? Que foi falado aí, de que no livro dá mais nojo do que no filme, porque em tese, a gente como ser visual, no filme a gente deveria ser mais impactado, né? Mas o livro tem de alguma forma uma capacidade aí... A imaginação é mais poderosa do que a visão, né? Eu sinceramente fico bem impressionado, cara. Mas não é todo autor que consegue dar esse tipo de impressão na gente. Eu falo que o Dostoiévski é um e o Tolkien é outro. O C.S. Lewis também tem aí sua parcela. Mas o Dostoiévski judia da gente, porque ele faz a gente ter raiva de um personagem, depois ele faz a gente ficar com dó dele, depois ele faz a gente perdoar o cara, e daí você lembra que o cara era do mal, mas aí você fica com dó. Cara, se você quer ver os reacts da Carol com isso aí, a gente tá gravando no Diário de Leitura Os Irmãos Karamazov do Dostoiévski, e é muito engraçado a Carol, cara. Muito engraçado.
Muito bem, eles entram em Moria, né? E as coisas começam a acontecer lá, eles começam a andar no escuro, né? E é um labirinto, né? Mega escuro, né? Céu. É tão escuro que no cinema eles têm que clarear a imagem, porque senão não ia dar pra ver nada. Não dá pra ser no escuro, né? Ia ser uma cena bem xarope, né? Gente, mas Só as vozes, né? Só as vozes. Não, e é louco porque Moria, ele é muito um labirintão. Só que não é um labirinto plano, é um labirinto pra cima e pra baixo também, né? É um buraco, E é né? muito louco. E é muito fantástico, porque eles não sabem direito como que vão, pra onde vão. E aí, Gandalf, ele sempre tá com aquela postura de, não, eu conheço o lugar, ele tá um pouco diferente, tá meio bagunçado, mas a gente vai encontrar. Mas a gente vai encontrar. E antes de mais nada, o que o Gandalf fala pra eles? Descansem, sentem, coloquem a cabeça no lugar e toma esse liquidozinho aqui pra recuperar as energias. E é louco porque às vezes a gente tava, né, igual a primeira vez que a gente gravou, a gente tava no meio da furacão, da mudança e fazendo um monte de coisa e mala e tal. Eu lembro quando eu li essa parte, eu falei, nossa, é verdade, eu acho que antes da gente enfrentar um grande desafio, uma grande aventura, vale muito a pena a gente sentar, descansar e tomar alguma coisa pra se relaxar. Tomar um goró, né, cara? Mas quem que consegue, gente? É muito difícil na ansiedade de uma quest como essa, né, que o Tan gosta de usar essa palavra. Quest. Essa é uma quest. Você conseguir dormir, cara. Assim, se a gente tem um compromisso no dia seguinte, a gente já dorme todo ansioso e tal, né? Por isso que precisa tomar o gorazinho, né? Tá aí a lição, né? Tá aí a lição de Tolkien. Mas é interessante isso, porque eu acho que a sociedade como um todo, ela meio que desaprendeu a desacelerar, né? O mundo tá cada vez mais acelerado, a internet ajuda muito isso. Eu e o Paulinho, que já somos quarentões aí, a gente tem muito a referência de como era um mundo sem internet, por exemplo, de como a gente prolongava muito mais o dia, eu acho. Talvez fosse por causa da questão da infância ainda, não sei. O tempo mas maior, hoje em dia as coisas são muito aceleradas, as notícias chegam aceleradas, você gosta de uma coisa mais rápido, você desgosta de uma coisa mais rápido, assim, a ansiedade tá num nível absurdo e eu acho difícil isso mudar no mundo. E quando a gente para com histórias assim, livros assim, pra mim, pelo menos, é um grande tapa na cara de falar, ó, calma aí, a própria Bíblia fala isso, né? Ó, para um pouco. Cadê o seu tempo de contemplação? Cadê o seu tempo de descanso? Né? Cadê o seu tempo de ócio criativo? Ou ócio não criativo, sabe? De você simplesmente parar. Às vezes a gente se sente até mal de falar, nossa, eu já tô meia hora aqui e não fiz nada ainda. Cara, você precisa de uma meia hora aqui que não faz nada. Você precisa de uma semana parado, sabe? A gente esquece disso. E você sabe qual que é o paradoxo de tudo isso? A gente precisa correr, senão a gente não termina o livro. Por mais que esteja bonito. Então vamos falar sobre Moria. O que acontece em Moria? Primeiro, eles acham o túmulo de Balin. Sim. Que dá uma dorzinha no coração, que dá né? uma dor no coração. Principalmente porque a gente conhece o Balin. A frustração do Gimli é dolorida, né? Sim. O Balin é um cara muito fofo, né, E o Balin é muito fofo, gente. O Balin é muito querido. E aí, quando você tem a certeza de que o Balin morreu, e não só isso, ele fez uns escritos, deixou lá. Então, você vê que eles foram cercados, eles foram, assim, judiados psicologicamente. Massacrados, né? Massacrados, e tudo isso tá escrito. Então, isso é muito, muito forte, é muito triste mesmo. E aí, quando eles encontram, assim, não dá nem tempo do Gimli lamentar, sofrer o luto. Aí vem o protagonismo do Pippin, né? Ah, é verdade. Esqueci do Zé, do Cara, Pippin. eu gosto muito do Pippin, velho. E o que o Pippin faz, Lucas? Então, agora eu tenho que falar a real, que a minha memória tá muito corrompida pelo filme misturado com o livro. Eu tenho dificuldade. Mas acho que foi muito igual essa parte aí. Igualzinho. Foi igual, é. Foi igualzinho. Então, eu tenho essa dificuldade, por exemplo, com deuses americanos também. Eu não sei, tipo assim, putz, isso aqui era do livro ou era do filme? Mas enfim, o Pippin fazendo Pippinzices, né? Acha lá um poço, derruba... Não, ele não derruba. Então essa é a diferença do livro. Ele joga de propósito. Pra ver a profundidade do poço. Ah, verdade, é. E o Gandalf fala, Peregrin Toque, o que você fez? Na próxima vez se joga você. É muito bom. Uma pedagogia gandalfiana, né? É muito bom. Da próxima vez que eu quiser saber a fundura do poço, eu jogo você. E aí, logo depois, né? Demora um tempo, eles vão dormir. E a hora que eles estão dormindo, o Frodo tá conversando. Frodo aí não consegue dormir. Frodo é o ansioso do rolê no momento. Aí eles escutam A ferroada começa a brilhar, né? A ferroada começa a brilhar, rapaz. E eles escutam
o Olodum tocando, né? O Olodum tocando. Chegando. Carlinhos Brown. Carlinhos Brown chegando. E aí começa os ticundum, 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 ticundum. Eu acho que é uma das primeiras cenas de luta, se eu não me engano, né? Se minha memória não me trai. Tipo assim, de luta a luta mesmo, assim, que você fica sem fôlego e tudo mais. Eu fiquei naquela, assim, será que são os orcs ou será que é o Balrog, né? Que será que vai aparecer aí? O Balrog não ia saber tocar tambor, meu amor. Não, eu sei. Podia ser os orcs tocando o tambor. O chifrinho, né? Só o pro Balrog chegar, pra despertar o Balrog. Ou o Balrog fazendo os passos fortes dele. Podia ser também, olha aí, ó. Você! Ritmado, dando cobertura claro. pro seu pai. Temos um autor. Bom, e aí acontece uma batalha muito legal. Eu fico imaginando eles fechando a porta, correndo, e vindo flecha, e ai, gritaria. E aí eles correndo e se escondendo, aí é muito legal. E o Legolas todo charmoso, soltando aquelas flechas. Ele é da hora mesmo. Ele é muito da hora soltando flecha, cara. É muito legal. Mas eles conseguem escapar, né? Alguns milagres aí acontecendo. E eles conseguem ir pro outro caminho, deixar os orcs pra trás. Quando então, mais pra frente, eles vão encontram uma pontezinha que passa de um em um. Que é a ponte que tem que jogar um ou outro. Aí também o filme mandou muito bem. Muito bem, cara. Não tem como desconectar, né? A gente não vai conseguir. Vai ter que ser o paralelo. Não, mas é sensacional. No livro é legal, uma coisa que a gente pulou é que tem uns facsímiles das páginas do livro de Mazarbula. Muito legal isso, mesmo. Muito legal. Não tem como fazer isso no filme. E é muito louco porque a hora que eles chegam na ponte, aí o Legolas começa a se lamentar e tal. E aí a galera fala, nossa, mas o que foi, né? Aí ele fala, um Balrog! Um Balrog! E aí nesse momento a gente fica, meu Deus, mas o que é mesmo um Balrog, né? E assim, eu não sei. É aquele lutador do Street Fighter, não é? Gente, eu não sei descrever direito um Balrog. Eu não sei se é um dragão, é um dinossauro. Peter Jackson já fez isso pra gente. É um bicho. Tô de boa. É um boi gigante. Mas tem asa ou não tem asa, gente? Então, eu acho que ele voa, não voa. Divide amizades, isso, inclusive. A questão de se ele tem asa ou não, é verdade. Bom, ele tem mão, porque ele segura o chicote, né? Pelo menos. Sim, mão ele tem. Ou, o chicote pode ser o rabo dele. Não, o chicote não. Enfim, e aí nessa hora é que eles pensam assim, né? A gente conseguiu fugir de um inimigo, mas desse daí... Esse é treta. E a cara do Gandalf de todo mundo, aí você entende por que o maior medo do Aragorn era de entrar, era por causa disso. Se o Aragorn era o moça, o Gandalf é o piloto, né? Apavorado. Apavorado, cara. Apavorado. Não, mas é muito louco isso, porque chega numa situação assim, beleza, estamos brigando aqui, a gente ainda tá mais forte, tá mais fraco, vamos perder. Mas assim, chega um negócio que é estratosfericamente mais poderoso do que ele, sabe? É um homem diante de uma formiga, não tem chance nenhuma pra eles, é muito louco. Atenção, passageiros, chegou um Balrog. Saiam, seus tolos. Saiam, seus tolos. Não, e aí, de novo, né, que tem a ponte pequena e eles têm que passar e tem que todo mundo sair correndo, um jogar o outro. E o Gandalf fala, vão que eu dou conta, né? E aí acontece uma coisa muito triste, em que o Gandalf cai na ponte, lutando com o Balrog. E protegendo o resto da sociedade para continuar a caminhada. E mais uma vez, como a gente falou no episódio anterior, o Gandalf deixa a galera sem presença dele no rolê, né? E agora ferrou. Aí tem o não passará, né? A frase famosa que está no capacho da nossa casa, You Shall Not Pass. Sim. Que ele diz pro Balrog. E tem o Run, You Fools, né? Corram, seus tolos. Dois clássicos. Sai correndo daqui logo que eu resolvo esse negócio pra vocês. Mas não por muito tempo, né? Corram porque ainda tem perigo aqui. E assim, vocês que já assistiram as obras e sabem do que se trata, sabem muito bem que é só aquela afastadinha do autor, do superpoderoso, do todo-poderoso pra continuar a história. Mas a gente termina esse livro, e quem leu o livro na época, termina esse livro admitindo que o Gandalf está morto. Eles vão continuar a corrida. Não, e pra todo mundo, pra toda a sociedade. O jeito que eles sofrem, né? Eles sofrem. Traz essa convicção. O pessoal do cinema, quando lançou essa aí, mandou muito mal, viu? Porque eu não lembro se foi no volume 2 ou no 3 que o Gandalf vai voltar, mas eles puseram ele no pôster, na capa do DVD. Aí não dá, mano. Aí não dá. Perde toda a graça. Então não vejam capas de DVD, gente. Bom, eles têm que fugir de Moria, eles fogem e fica naquela, sofro o meu luto agora, mas os orcs vão aparecer, tá anoitecendo, não, nós temos que correr aqui, aguenta aí, vamos que vamos capengando mesmo, e vamos nos afastar o máximo possível
horrível e de fato eles se afastam até que eles chegam num lugar que eu achei... Olha, eu achei mais legal que Valfenda, tá? Lothlórien. Eu ia falar isso também. Eu sou muito mais Team Lothlórien. Então, eu curti pra caramba também, cara. A descrição, assim, tudo assim, de aquela floresta. É uma floresta que brilha, mano. Ela brilha, cara. Tem folhas de ouro. Olha isso. E aí eles chegam igual, né? Um jogo de RPG também. Eles passam perigo, né? E aí agora vem esse momento de descanso. Mas demora pra chegar isso, Dri. Porque eles não querem deixar o anão entrar. Porque os elfos e os anões são tretados. Aí só só vai entrar se for vendado. Né? Aí fala, não vou entrar vendado nem a pau. Não, então vamos todo mundo entrar vendado. E aí eles... Gente, mas o Aragorn mandou muito bem como líder, né, cara? Nossa, Rei Salomão. Porque ele podia muito bem tretar com os caras de cá e tretar também com o Gimli. E falar, pô, cara, a gente chegou até aqui, velho. O Gandalf morreu pela gente, você não pode entrar vendado. E aí ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, já que todos somos, né, uma sociedade do Anel, então vamos todos entrar vendados. Então eu achei muito legal isso. Muito honrado dele também. E até o próprio Legolas, né, que é um elfo, também foi vendado. Mas ele não queria ser vendado, né? Ele não queria, mas o Aragorn fica meio assim, pô, mas eu sou elfo. Não. Ou é todo mundo ou não é ninguém. Isso é legal. Isso foi muito legal. E aí eles entraram e aí eles encontram quem em Lothlórien? Galadriel. E seu marido. Galadriel e o espelho de Ojaced, olha só. Que dama essa mulher, hein? Que dama. É verdade. Sensacional o personagem dela. E olha, pra mim a parte mais emocionante do livro, a Galadriel, no momento em que tem aquela questão do confronto com o anel e tal, e ela, ela vence o anel, né? Ela diz. Mas no momento em que ela fala, olha, se você destruir o anel, nós seremos destruídos também. Mas tudo bem, é isso. Putz, essa parte foi a mais intensa pra mim do livro todo, sabe? Porque assim, uma coisa é nós, humanos imortais, abrirmos mão da nossa vida por algo maior. Eles eram imortais. Assim, o fato de você destruir o anel vai terminar essa era. E eu sou a rainha dessa era, praticamente. Sim. Mas tudo bem, né? Eu posso pegar esse seu anel e ser a governante do mundo. Eu vou falar que a minha mãe falou que o espelho de Ojaced é o espelho da Galadriel, mas é a penseira, porque representa o passado e tudo. É verdade, né? A mamãe fez a referência errada. Eu tô achando que foi alguém que copiou aqui, viu? Não tô... Alguém copiou verdade. Alguém. Gente, a descrição do espelho da Galadriel é muito a penseira de Harry Potter. Assim, parabéns, J.K. Rowling, que se inspirou magnificamente. Copiou, cara de pau. Já foi o Salgueiro Lutador, já foi o Gandalf, agora é o espelho. Não, pode parar, vai. Mas a J.K. Rowling, ela é tipo neta literária de Tolkien, né? Ela tem aula com uma ex-aluna de Tolkien. Então pode. Tem uma tradição. Então pode. Tá em família, entre aspas. Mas o Tan falou da Galadriel, mas eu acho bacana mencionar que a Galadriel, ela, tipo, na mitologia de Tolkien, ela existe antes do Sol e da Lua existir. Então, tipo assim, ela viu muita coisa, mas muita coisa. Ela experimentou muito tipo de poder. Ela teve a fase, se eu não me engano, de adolescente rebelde dela, amadurece e vira, tipo assim, essa baita mulher, né? Essa baita elfa, no caso. E realmente abrir mão desse poder, que eu tô falando, eu acho que realmente é digno de nota, assim, porque às vezes a gente com migalha não quer abrir mão, né? Ela com tudo isso. Às vezes o anão não quer botar uma venda, né? É verdade. É aí em Lothlórien que acontece a distribuição dos presentes, né? O Papai Noel vai entregar as armas agora pras crianças, né? Que é a Galadriel dando os presentes, que é uma cena que não está na versão final do filme, mas está na versão estendida, que é bem legal porque tá totalmente relacionado ao livro. E faz muita diferença, né? Faz, cara, faz muita diferença. Lucas, eu lembro que a última vez que a gente se encontrou, eu tava lendo o livro, né, e a gente tava falando sobre Lothlórien, eu não tinha chegado no Lothlórien ainda. Aí você tem uma tatuagem da folha de Lothlórien, né? Aí eu fiquei assim, não, eu preciso ver quando aparece essa folha. Onde que aparece essa folha? Cadê a folha? Aí quando apareceu eu fiquei, e aí, qual que é o significado dela? Cara, é uma planta regional, né? É uma planta que só tem ali em Lothlórien. O único simbolismo dela é total regional, assim. É tipo, sei lá, a araucária é uma representação do Paraná, por exemplo. Sim, e não são todas as pessoas que podem entrar em Lothlórien. Lothlórien é uma cidade protegida, as pessoas não enxergam ela,
fala, você tem que cruzar o rio Ninrodel lá, não sei como é que fala direito. E aí, você não consegue enxergar Lothlórien. Então, a pessoa que tem essa folha, ou que tem a representação dessa folha, é porque realmente foi uma pessoa que foi muito bem-vinda em Lothlórien. Então, tem essa representação. E os presentes é muito legal. Todo mundo da comitiva do Anel ganhou uma capa, que no calor ela esfria e no frio ela esquenta. E essa capa ela é prendida com a folha de Lothlórien. Que, se eu não me engano, eu não tenho certeza, né? Mas se eu não me engano é a folha de Malor, não é? A árvore dourada? Se eu não me engano é essa folha que só tem em Lothlórien. Da árvore da flor de ouro, né? Eu acho que é. Eu acho que é. Mas é achismo. Eu tô... Lucas, eu achei que você saberia mais. Você tem uma tatuagem disso, cara. Não, eu tenho. Igual, cara, tem uma história de tatuagem muito boa, porque as pessoas que fazem tatuagem tem dessa, né? Tem gente que arruma bastante significado e tal, tem gente que faz porque é bonito, né? Aí a gente tava uma vez num retiro, num treinamento, aí tinha um amigo meu, ele tinha o braço todo tatuado, e tinha uma outra menina que tava na mesa, que tinha 2 risquinhos assim, aqui, um pouco abaixo do pescoço e tal, aqui no colo. 3 risquinhos aqui, e ela tinha um monte de significado pra aqueles 3 risquinhos. Ela contou uma história e falou de significado, eram 3 risquinhos bem simples, né? Aí meu amigo vira assim, aí a galera pergunta por que eu fiz essa baleia azul, é porque eu achei da hora, mano. É só uma baleia. Então, mas aqui eu curto essa folha, mesmo tipo assim, né, que ela não apareça no livro especificamente, da mesma forma como no filme, porque ela se refere a Lothlórien, e Lothlórien tem, na minha perspectiva, até mais do que Valfenda, né? Valfenda, você muito bem levantou, tem essa ideia de descanso no meio do caminho, né? Mas Lothlórien, tipo, eles já passaram muita coisa realmente tensa mesmo, né? E eles estão nessa jornada, e lá eles encontram o presente, o descanso. Eles encontram até o luto pelo Gandalf lá, né? O luto, é verdade. Então, tipo assim, ainda que a promessa, né? Eu tenho 2, né, Paulinho? Eu tenho a espada quebrada aqui de Isildur. Sim. Né? Que tem aquela promessa de que um dia essa espada vai ser reconstruída, e quando ela for reconstruída, então o verdadeiro rei de Gondor virá, e aí vai ter aquele governo bacana, etc. Mas é uma promessa muito futura. E eu tenho também a folha de Lothlórien, que, tipo, enquanto essa promessa não acontece, enquanto a gente tá nessa jornada, a gente tem também momentos de descanso e conforto, né? Então, a tatuagem aqui, em minha defesa, é muito mais pelo símbolo geral, assim, do que pelo símbolo especificamente de Lothlórien, né? É, legal. E é doido que, assim, tanto em Lothlórien, tanto em Valfenda e tanto na casa do Tom Bombadil, eles não têm noção de quanto tempo eles passaram lá. É muito louco, né? Que são lugares mágicos e tal. Eles ficam lá, eles se recompõem, eles se alimentam, eles descansam. E aí depois eles têm toda a conversa com a Galadriel. E mesmo assim, no meio de uma confusão danada, a hora que eles saem, a Galadriel faz uma festa, um jantar, porque eles falaram, a gente ainda não teve esse encontro adequado, essa festa, essa comemoração, né? E aí eles fazem, né, um jantar bem gostoso e tal. E aí eles saem de Lothlórien e pegam o Grande Rio. Que foi onde você dormiu e parou a leitura da... onde você estava descansando. E é impressionante que a gente continua vendo Gollum aqui navegando pelo Grande Rio agarrado num tronco, né? É. E ele não entrou em Lothlórien, isso que é doido, né? Porque ele deve ter dado volta e tal, porque ele não enxerga as terras de Lothlórien. E eles escutam também, né, barulhos de orcs, todas as pegadas ali, né? E aí eles têm que decidir pra onde eles vão. E eles ficam questionando o Frodo o tempo todo, né? Lá no Grande Rio. E agora, portador do anel? Gente, o pobre já não dorme, tá machucado, ainda tem que decidir o caminho, osso, né? É porque o Boromir, ele quer voltar pra terra dele, que é do outro lado da onde eles precisam ir pra destruir o anel. Então ele quer primeiro ir pra lá, resolver as coisas, talvez conseguir um exército pra ajudar na destruição. E aí começa esse negócio, não, vamos pra lá, não, a gente tá indo pra morte aqui. E é interessante que quando a sociedade é formada, fica muito claro que eles têm, apesar da sociedade, qualquer um deles tem autorização pra debandar a hora que quiser, sem ser considerado um traidor, né? Sim. E nessa hora aí que eu tinha que decidir os caminhos que estavam ouvindo os orcs, o Legolas foi lá sem ver os orcs, ele foi lá, tirou uma flecha e ouviu um grito de um orc. Isso é muito louco. Ele é apelão, né? Ele é apelão, né? E é muito louco, porque daí eles param, eles encostam o barco lá no canto, e o Frodo fala, gente, eu preciso de um tempo pra respirar, pra decidir, pra pensar. Pra orar. Sobre todas as opções. Sim, na minha cabeça ele foi orar. Sobre todas as opções e tal. E aí ele sobe num monumento, né? Ele vai longe, anda e sobe num monumento muito legal, assim, que
Na minha cabeça é muito interessante, muito bonito, muito antigo e tal. E é engraçado que a gente aqui andando pelas ruas da Europa, que na Espanha a gente vê vários desses monumentos antigos e a gente fica, nossa, como é bonito, né? Essa Terra-média. Quanta coisa já não aconteceu aqui, né? Não é? Quanta história essa pedra não tem, é muito louco. Essas ruínas que só passam um cavalo, sabe? Não passa carro. Sim, cara, tem muitas ruínas pequenininhas que carro não passa, é muito legal. E aí, quem que aparece lá pra atrapalhar os pensamentos dele? O Boromir aparece. Você vê que Tolkien tá construindo um cara controverso, né? Sim, ele vai dar trabalho. Tá mostrando que ele vai dar trabalho a qualquer momento, né? E assim, a princípio, é legítimo, gente, o questionamento do Boromir. Sim. Porque ele fala, a gente pode ir pra minha terra, arrumar um exército. Esse anel é poderoso. Se a gente conseguir usar o anel a nosso favor, a gente vai conseguir destruir o inimigo muito mais fácil e tal. Que é o que o Isildur fez, não é? O Isildur foi o que matou o Sauron e ficou com o anel, não foi? Não, mas é diferente, tá? Porque o Isildur... Nossa, é difícil falar o nome dele. Ele tirou o Isildur. O Isildur, ele tirou o anel... E meio que conquistou uma paz, né? Porque, tipo, eles tinham vencido, né? Não, então, mas o Sauron... Então não precisava manter o anel nesse momento do Isildur. Não precisava manter o anel. A gente tá em paz, a gente venceu. Se ele destrói, acaba, tipo, o rolê ali, né? Então, e assim, ele não precisou do anel pra destruir Sauron, entendeu? Não precisou. E o Boromir vem com essa conversa, falando que a gente precisa do anel pra destruir Sauron. E não é verdade isso, né? Não. E aí é legal, e a construção dele, né, Lucas, é muito legal, de como ele vai mudando, né? As ideias. Ele e vai tem um ficando, arco bacana de redenção. vai ficando do mal, assim, né? Depois ele tenta atacar o Frodo mesmo, né? E aí o Frodo só consegue se desvencilhar de tudo isso porque ele coloca o anel e foge, né? O que é um baita problema, né? Porque usando o anel, os espectros conseguem rastrear melhor, né? Eles são atraídos pelo anel. Mas, gente, assim, obviamente não querendo ser advogado do diabo, né? Mas quando eu li, eu fiquei, tipo assim, pensando com a cabeça do Boromir, né? Imagina, tipo, a única coisa que até então tava retendo Mordor de dominar toda a Terra-média era Gondor, né? Sim. Tipo assim, quantos amigos ele não viu morrendo, né? Sim, enfim, sim, quanto verdade. esforço, né? Tipo assim, eu fico imaginando, eu fico pensando, eu gosto de pensar que eu ficaria do lado de Aragorn e blá blá blá, mas eu não me espantaria tanto se eu concordasse com Boromir estando na pele ali, né? Ele tá o tempo todo tentando exaltar o povo dele e a sensação que dá é que tá todo mundo cagando, né, pro povo dele. E ele fala, pô, nós que somos escudo do mundo aqui. E outra, nós estamos retendo e o fato deles não terem o anel do lado do mal também retém muito do poder dele. Vocês estão levando o anel pra lá. Justamente pro inimigo, né? Sim. Não, é legítimo, mas aí quando você vê que ele fica muito violento por não conseguir, e aí você vê que no fundo as intenções dele é muito mais egoísta do que tentar salvar as coisas, né? Quando o Frodo foi lá pra fugir do Boromir e colocou o anel, ele colocou com mais tranquilidade porque ele pensava que os espectros tinham morrido lá pelo Val. É verdade, naquela hora do Val, parece que parte do problema foi resolvido, né? Porque muitos dos cavaleiros morreram. Os próprios cavalos morreram, né? Os cavalos morreram, sim. Na verdade eles acham os corpos dos cavalos, mas não dos cavaleiros, né? É como mata coisa que tá morta, né? Mas tem alguma coisa voando muito alto que nem o olho do Legolas consegue enxergar. Eu acho que são os espectros em dragões, não tenho certeza disso, mas é isso que eu tô imaginando. Eu acredito que sim, de vez em quando vem uma sombra, né? E eles se preocupam assim, e fica por isso, né? Tipo, passou a sombra e tal, e não toca mais no assunto, né? Eu acho que essa é do tipo de coisas que o Tolkien voltou e inseriu na história depois. Vamos jogar uma pista aqui, outra pista aqui, porque esse aqui, ó, tá lá na frente. Certeza. Outra coisa que quando o Frodo coloca o anel, do mesmo jeito que aconteceu lá em Lothlórien, o tempo passa diferente, né? Quando ele tá no anel. Tanto que passa várias horas e ele fala, não, mas só fiquei só um pouquinho com o anel ali. Mas depois ele se questiona, será que eu fiquei fora muito tempo? Eu senti que não, que foi a questão do anel. E assim, a resposta de oração do Frodo é muito clara, né? Beleza, eu não vou deixar... Eu tenho que ir sozinho, eu não vou decidir o que as pessoas vão fazer, porque eu não posso ser responsável pelo destino de cada um. O Gandalf acabou de morrer porque ele tava nisso. Então eu vou sozinho e não vou falar pra ninguém. E aí ele vai com o anel, ele acha que vai sozinho, ele vai, então, mas ele entra no barco pra voltar pro rio usando o anel. Então ele tá escondido usando o anel. Ele pega as coisas dele usando o anel e entra no barco. Mas ele não contava com a perspicácia do seu melhor amigo. Que ia cumprir o voto que fez com o Gandalf, né? Ainda lá no bolsão, né? Ele promete
promete que vai acompanhar o Frodo e acompanha mesmo. Sam percebe que Frodo está indo embora sozinho e com o seu pacto grudado no coração e na sua mente, não deixa o amigo ir embora e quase morre porque não sabe nadar. Entra na água. E porque não tá enxergando a mão do amigo também pra pegar na mão do amigo. Ai, mas eu tenho que falar que essa parte pra mim, antes dele entrar na água, quando o pessoal percebe que o Frodo não tá por ali, que aí o Aragorn fala, vamos nos dividir. Não, calma. E aí os hobbits já saíram correndo, gritando pelo Frodo. Eu falei, nossa, é muito isso, né? Esse negócio de vamos nos dividir, você vai para o norte, você vai para o sul. Eles não querem nem saber, né? Aí tem quem, né? O Mel e o Pippin saem correndo pra variar, Sim. né? Essa fuga aí dos hobbits me lembrou muito aquele meme velho do Leroy Jenkins. Vocês lembram disso? Não, cara, desculpa, a cara de todo mundo aqui tentando ajudar o Tom. Ninguém sabe o que é isso, nem você, Paulinho. Que triste, mano. Cara. E é meme. E o Tan conhece o meme. Não, é meme. Antes de existir a palavra meme. Ah, tá. Era tipo de um RPG que o pessoal tava, tipo, todo armado. RPG de videogame, né? De PC, assim. Que tava todo mundo lá, não, vamos entrar aqui, sei lá, numa Moria da vida, vamos combinar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tudo, cara, tá tudo certinho, tá todo mundo mega poderoso. Ah, eu sei disso. Aí um cara fala, Leroy Jenkins, e sai entrando. Não. Ah, agora eu já vi, cara. Tem aí entra todo mundo e morre todo mundo. Aí fala, parabéns, mano. Você conseguiu destruir aqui dias e dias que a gente tá jogando essa porcaria. Eu já vi isso. E essa cena do Sam com o Frodo me lembra muito Ruth e Noemi. Onde fores irei, onde pousarei. É verdade. Mas que doido, né? Tudo isso que a gente tá falando desse momento, quando eles descem dos barcos, fica mais claro ainda como o Gandalf faz falta, né? Tipo, toda a sabedoria dele, assim. É claro que ele mesmo, de novo, não sei se é no livro ou se é no filme, mas ele mesmo deixa aberto, ele não bate martelos, né? Mas ele vai aconselhando, ele vai trazendo essa sabedoria. Sem ele, aí tipo, e aí, o que a gente faz agora, né? Pra que lado que vai? Como que vai ser tudo? Ele faz uma falta bem grande, né? Pra sociedade. E é uma decisão muito corajosa do Frodo, né, cara? Eu vou sozinho, eu dou um jeito, eu não sei onde fica. Né? De novo. Pela segunda vez ele toma uma decisão importante. Então, e agora ele é muito mais palpável a realidade do medo dele, né? Por causa de agora não tem Gandalf, agora ele já viu como que são os orcs, agora ele já viu que os seres humanos podem traí-lo. É muito louco isso. E ele vai, só vai. E o fim do livro, eu não sei pra vocês, mas é que eu sou filho de filme, né? Eu vi primeiro o filme, né? Eu acho que tá igual a Carol contou também, né? Acho que todos nós. Acho que todos nós aqui. Vocês também? Eu também. E é tipo assim, cadê aquela cena tão importante? O livro, não. Tipo... Não tem, né? Cadê? Vai que ele continua até o final e a gente não sabe, né? Né? E aí eu continuei, aí eu já fui pras Duas Torres, né? Que é o segundo tomo aqui, ou como a HarperCollins tá chamando, parte 2, né? Eu continuei só pra ver essa cena, porque eu falei, não é possível que essa cena não existe. Eu chorei horrores. Mas de qual cena você tá falando? Do Boromir. Da morte... do Boromir. Não, eu tô pensando nos hobbits sendo capturados. Que faz parte... Isso, parte, né? porque assim, eu fiquei o livro todo pensando que horas que vai ter o They Taken the Hobbits to Isengard. Mas é no 2, né? Eu espero muito que tenha, senão eu vou me decepcionar. É no 2, não, isso é no 2, eu fiquei com medo de falar e ser contado como spoiler, né? Mas a cena da morte do Boromir e o funeral dele, assim, né? Bem viking, né? Ele no barco, assim. Cara, e ele tocando a corneta. Eu fiquei esperando a corneta, mano. É que no livro não tem os Uruk-hai, né? Pelo menos não claramente, que são os líderes dos orcs. Da mesma forma que não tem lá no Hobbit aqueles orcs brancos lá. Ah, sim, os líderes, né? Eles têm que criar um vilão pro filme, que no livro não tem o vilão da hora, assim. Só tem o principal, que é o Sauron. Não, mas independente do vilão, ele tem uma cornetona ali, maneira. Eu acho que os Uruk-hais vão aparecer... Eu acho que eles aparecem nas Duas Torres. Também acho. Gente, eu acho que a gente tem que, né, deixar pro segundo livro. Vamos Todas essas perguntas
serão respondidas, espero. E agora a gente já está autorizado a ler As Duas Torres. A gente segurou até agora para começar, para não confundir as coisas, por mais que o livro confunda com o filme. Né? Tá todo Frodo mundo separado. De um lado, Pippin e Merry de outro, mas... Passo Largo de outro. Gandalf morrido. De morte matada. Boromir, que morreu. Não, Boromir ainda não morreu. Boromir tá trairoso ainda. E a gente espera por todos eles no próximo tomo e tentar fazer tudo num episódio só. Ainda no segundo semestre, hein, de 2021. Cara, eu acho que você tá com expectativas altas, viu? Fazer um episódio em espanhol ainda, hein, Paulinho? Principalmente porque nesse ano ainda tem a promessa do terceiro livro da trilogia cósmica, hein? Tá aí. Olha aí, olha aí. Bateu eu tô olhando porque eu lembrava que ele é bem mais grosso que os dois primeiros. Bateu um certo desespero no Tan e na Carol agora. A gente não trouxe ele, amor. Como que a gente vai Mas a gente tem ele em Kindle. Não dá pra trazer tudo também, né? A gente já gastou uma bagagem só pra trazer aqui o box do Senhor dos Anéis. Mas é isso, gente. A gente continua lendo fantasia, mas a gente vai também ler paralelamente outros livros. E o que a gente decidiu de ler pra esse próximo mês, agora mais tranquilos, já estabelecidos. Carol e Tan quase acabando os irmãos Karamazov. Lucas. A gente já tá gravando o episódio 20 e pouco já, né, Carol? De quanto? E ainda, tipo... 36. Passou da metade, ó. Passamos da metade. Não, o livro tá muito legal. Tá muito bom. E eu ainda comecei o David Copperfield pra ajudar, que é maior ainda. Nossa, cara. O Copperfield é enorme. Aí lê Homero também. Engata Homero, David Copperfield. Não, é impressionante eu olhando pra trás, assim, 2, 3 anos. E é legal ver, porque no literário a gente percebe isso muito claramente quando você vai dando os page downs nos episódios e vê quanto livro legal e clássico a gente já leu, cara. E se não fosse o projeto, a gente não teria lido. Isso que é mais legal. Isso é muito louco. E o que a gente quer ler esse mês é Leia com a gente, claro. Queremos que vocês leiam com a gente. É um livro que há um bom tempo a gente tem, assim, no coração. A Adri já leu uma boa parte dele, inclusive, e me convenceu a fazer sobre ele, porque tem a ver com o nosso momento aqui na Espanha também, de reafirmar alguns conceitos, que é o Porque Sou Cristão, do John Stott, publicado pela editora Ultimato. É um livro fininho, bem bonitinho, né? A capa vem um vitral bem legal, que foi o que eu consegui ler até agora, que foi a capa. Mas eu acho que vão ser princípios bem interessantes e bem fundamentais pra gente conversar e discutir. Se preparar melhor, né? Agora que a gente já está estabelecido, se preparar melhor porque a gente vai viver por aqui e você pode acompanhar a gente nessa jornada também. Eu quero fazer legal mesmo. Eu quero fazer um adendo aqui, galera. Eu comecei a ler esse livro porque eu entrei numa mini crise, foi mini mesmo, bem mini. Porque quando eu entrava no Twitter e eu vi o comportamento de alguns cristãos, assim, de uma forma muito agressiva, entre eles mesmo, né? Entre os cristãos e tal. E diante de algumas situações. Foi bem naquela época do Black Lives Matter, bem na época da menina que foi estuprada de 13 anos, 12 anos, que pediu aborto e tal. E aí a gente via toda uma repercussão, uma coisa muito triste. Aí eu lembro que eu fiquei me questionando, sabe? Assim, de, cara, por que sou cristão, né? O que é ser cristão? Como que a gente pode ser cristão e tal, né? Independente da era que a gente vive, do ano, da idade que eu tenho e das circunstâncias. E aí foi bem na época que a gente ganhou esse livro. E aí eu falei, cara, vou ler. E foi muito bom, foi muito legal. E esse a gente trouxe pra cá, né? Então, assim, a gente, por um tempo, vai ficar sem receber o Clube Ictus. Então, a gente vai ter que dar os pulos de ler os livros que a gente trouxe. Por um tempo, olha só, Tan, isso que é. Vocês já estão pensando em voltar, é isso? Tô pensando na logística de vocês, que é muito esperto. Certo. Tanto que a Carol está gravando no meio dos livros agora. Exato. Virou uma biblioteca, uma caixa, um Amazon a casa da Carol. Carol Tá bem quentinho agora. Aqui, pelo menos. Ajuda na acústica, né, Carol? Exato. Então a gente vai ler esse livro pro mês que vem. Vocês estão convidados a lerem junto com a gente. Somente livro impresso. A editora Ultimato não tem os livros no Kindle ainda. Estamos pegando o pé deles, porque a gente quer continuar lendo o Ultimato. E queremos saber das novidades do Clube Ictus. Tan e Carol, o que temos para o mês de maio, junho?
Sério? Pra quem assinar agora em maio no Plano Peixe Grande, vai pegar a indicação do Igor Miguel. Cara, foi muito legal a entrevista com ele. A gente falou muito sobre homeschooling. Tem lá no nosso podcast lá, o Conversa de Peixe Grande. Os livros que ele indicou são sensacionais. Enfim, tem tudo lá no podcast pra você ouvir. A gente, como você talvez já saiba, né? A gente tá com planos novos. Então a gente tem o Plano Vida, que diz só de livros cristãos. A gente tem um Plano Mar, que só livros de ficção, aventura e mistério, né? É isso, né? Livros de ficção. Cara, tá muito, muito legal. A gente tá com o Paulo On fazendo a curadoria de um plano chama Plano Bíblia, que é um plano mais acadêmico, aí livros mais de referência teológica. E o que me dá mais alegria é o podcast novo, que tá em feed separado do Leitura Bíblica Comentada. Se vocês não ouviram ainda, a gente tá passando capítulo a capítulo do Gênesis e a ideia é durar isso aí a vida toda pra passar a Bíblia toda. Tá muito, muito legal. Ah, que massa. Os nossos kits estão cada vez mais caprichados. Tem que dar uma gratidão muito grande aí pro Fernando, que é o marido da Carol, que tem ajudado a gente muito na parte operacional. Gente, o Fernando faz origami. Eu descobri que ele faz origami. Ele é um origamer. Pois é. Nossa. E a gente tá muito feliz porque o literário continua, né? Graças a Deus pela internet, que consegue atravessar o oceano e a gente continuar com o literário aí. Essa tecnologia chegou pra ficar, né, gente? Impressionante. Ô, Paulinho, não esqueça de falar que você tem o cupom de desconto no Clube Ictus, né? Você nunca divulga ele. Ah, divulga, mas a galera não usa. Parei de divulgar. Mas é Irmãos, com Irmãos você tem 10% de desconto na primeira 15? mensalidade. Como que 15, 10, viu? Ó, tá vendo? Nem eu sei direito. Usa o cupom Irmãos, sentiu, acho. Sentiu, pra ganhar o desconto. Tá bom, gente? Até mês que vem, então, pra gente falar de Porque Sou Cristão, do John Stott. E valeu!